Olha que interessante esse capítulo. Juro-vos, ó justos, que no céu os anjos da divina majestade lembram-se de vós com benevolência. Vossos nomes estão escritos junto à glória do Altíssimo. Tende confiança. Anteriormente fostes abandonados ao opróbrio, à desgraça e às privações. Mas agora haveis de luzir como as luminárias do céu. Verso 4. Brilhareis e sereis vistos, e as portas do céu estarão abertas para vós. Não mentais, não distorceis as palavras da verdade, não desvirtueis com mentiras as palavras do Santo Altíssimo. Tá vendo? Vai prestando atenção. Pessoas que vão distorcer as palavras de Deus e mentir. Afastai-vos da adoração dos vossos ídolos. Aqui já reprovou totalmente a Igreja Católica, que distorce a palavra, desvirtua ela e adora ídolos. Não adora ídolos baseado na Bíblia, porque a Bíblia reprova ídolos. Ela adora ídolos baseado nos escritos dos seus padres e dos seus papas. Até Pedro, que eles consideram como o primeiro papa da Igreja Católica, aspas, eles não respeitam. Lê a carta de Pedro. Vê se você encontra alguma instrução que se reflete na Igreja Católica. Eles estão sendo reprovados aqui. Verso 15. Pois todas as vossas falsidades e enganos não conduzem de forma alguma à retidão, mas sim a um grande pecado. Conheço também o segredo de que muitos pecadores modificam e distorcem de várias formas as palavras da verdade. Intercalam dizeres corruptos e mentirosos, introduzem grandes falácias e escrevem livros sobre os seus próprios pensamentos. Porém, se nas suas línguas traduzirem corretamente todas as minhas palavras, se nada alterarem e nada omitirem nos meus dizeres, e se tudo transcreverem conforme é justo, isto é, tudo quanto anteriormente sobre eles testemunhei, então posso revelar-vos outra coisa que é do meu conhecimento. Os livros serão entregues aos santos, aos justos e aos sábios, aos quais proporcionarão muito contentamento, por causa da honestidade e da sabedoria. Olha só, deixa eu fazer uma pausa aqui para não perder o comentário. Está falando que livros seriam escritos com os próprios pensamentos mundanos do homem e que esses livros torceriam as palavras de Deus. Igreja Católica, Igreja Evangélica, Trindade. Nunca nenhum apóstolo ou profeta falou de Trindade. Nunca eles deram forma para o Espírito Santo. Eles usam textos isolados da Bíblia para darem forma e criarem um outro Deus, e dizendo que é o mesmo Deus, mas que é um outro, e que bota ainda no trono à destra de Cristo para ser adorado. Serão julgados. Porque isso é uma espécie de idolatria. Nenhum apóstolo falou dessa maneira, nem deram a entender isso, mas eles escrevem baseado nos seus próprios pensamentos. Então, Igreja Católica, Igreja Evangélica, e sabe, a doutrina da Trindade, ela já é coisa da Igreja Católica. A Reforma tirou Maria do trono. Na mente dos católicos, Maria é a rainha dos céus e ainda está no trono. Mas a Reforma tirou Maria, só que aí pegou o Espírito Santo, deu uma forma para ele, torcendo os textos da Bíblia, e colocou o Espírito Santo à destra de Cristo. João não viu nada, João só viu o trono de Deus e do Cordeiro, os dois no mesmo trono, mas os trinitarianos dizem que foi tipo uma mensagem secreta, um aviso ultra secreto que Deus deu para João não escrever sobre a terceira pessoa, deixar em oculto, porque a Trindade iria revelar. E aqui, outro ponto importante, fala que livros seriam dados aos santos. Aqui é toda a formação da Bíblia. E iriam ser traduzidos corretamente em várias línguas. O evento da Torre de Babel não foi um evento inédito, nunca pré-anunciado. Está aqui avisando que homens falariam outras línguas. Verso 18. Quando lhes forem transmitidos os livros, acreditarão neles e alegrar-se-ão com eles, e todos os justos que neles descobrirem os muitos caminhos da retidão terão a sua recompensa. Não é lindo isso? Não é à toa. Então, no último capítulo que nós lemos, vocês leram que livros seriam entregues aos santos, que
Muitas pessoas escreveriam livros do seu próprio pensamento, torcendo as palavras de Deus de maneira perversa, e você sabe que isso está denunciando não somente os ímpios, mas as igrejas, as que dizem estarem com Deus, mas não estão, e que os que recebessem os livros iriam se alegrar, e os que traduzissem corretamente, não torcessem as palavras de Deus, iriam ter recompensas. Agora tem mais um texto que está no 108. Diz assim: outro livro foi escrito por Enoque para seu filho Matusalém, bem como para os que virão depois dele, e que nos tempos últimos permanecerão fiéis seguidores da lei. Aqui os tempos últimos é o mesmo que dizer os últimos dias, que começa lá no tempo dos apóstolos. Veja a ligação. Vós que praticaste o bem, deveis esperar por aqueles dias, quando serão aniquilados os malfeitores e quando o império da ofensa terá o seu fim. Aguardai tão somente. Virá o tempo do completo desaparecimento do pecado. Os nomes dos pecadores serão apagados do livro da vida e dos livros santos, ficando seus descendentes para sempre eliminados. Seus espíritos serão derribados por terra. Gritarão e amaldiçoarão num lugar imenso e deserto, ardendo no fogo. Isso não terá fim. Lá eu vi algo parecido como uma nuvem imensa. Por causa do seu volume não pude abrangê-la com os olhos. Vi também um fogo de labaredas claras, algo que se assemelhava a montanhas ardentes, que se movia de cá para lá em círculo. Então eu perguntei a um dos santos anjos que estava comigo: que é essa coisa que arde? Não é um dos fogos do céu, mas apenas uma chama que brilha, e nela se descobrem gritos, choros, lamentações, torturas e grandes sofrimentos. Então ele me disse: neste lugar que está vendo serão trazidos os espíritos dos pecadores, bem como os dos blasfemos e dos que falsificam tudo o que o Senhor, pela boca dos profetas, anunciam sobre o futuro. Está vendo? As palavras dos profetas haveriam de ser torcidas por Talmud, por livros da Igreja Católica, por livros da Igreja Evangélica, torcendo as palavras de Deus. Algumas levariam à perdição, outras levariam à perda de galardão, outros retirariam a pessoa do milênio, mas não faria a pessoa entrar nesse lugar de tormento, que seria no julgamento do trono branco. Ela pode receber a absolvição por causa de boas obras. Quando entra no capítulo 4, olha o que Paulo diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Deixa eu pontuar aqui para vocês. Catolicismo, fábula, que leva ao lago de fogo. Toda a doutrina católica. Calvinismo, fábulas, e muitas dessas pessoas vão para o lago de fogo. Adventismo, muitas das doutrinas, fábulas, serão julgados conforme as obras. Trindade, fábula inventada. Só não perderão a salvação por causa de outras obras que eles praticam, né? Se forem obras boas e pregam outras coisas boas, poderão ser salvos, mas perderão brilho. O brilho baseado nas estrelas do céu, né? Perderão brilho, perderão galardão, porque nenhum apóstolo falou que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade e que ele tem uma forma visível e está à destra de Cristo, como estão falando por aí. Fábulas. E eles vão atumultuar mestres para si, porque quando eles ouvirem a verdade vai coçar os ouvidos e eles não vão suportar nada disso. Da onde Paulo tirou tudo isso?